Olá, meu querido, tudo bem? Mais uma vez, então, vamos estudar aqui o livro do Apocalipse, né? Eu estou muito feliz de estar podendo compartilhar esse conhecimento com você, meu querido, meu amigo, uma vez que o livro do Apocalipse tem sido apresentado como um livro misterioso que não pode ser revelado, não pode ser entendido. Mas isso seria uma coisa ilógica, não é verdade? Porque Deus não daria uma carta que não pudesse ser lida e entendida. O Apocalipse é uma carta de Deus, uma carta de amor aos seus filhos, revelando que Ele cuida de nós. Está revelando o que vai acontecer algumas coisas, e que quer que seus filhos estejam preparados e cientes. Então, o Apocalipse revela um Deus que cuida, um Deus de amor, né? Então, isso é maravilhoso. A gente está estudando e aprendendo essas coisas, né? É isso que Deus quer que nós façamos, né? Que estudemos o livro do Apocalipse e estejamos preparados. Quero fazer uma oração para darmos início a esse estudo, um estudo muito importante que queríamos ter hoje, assim como foi da semana passada. Que curva a sua fronte, então vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela revelação da Tua Palavra, pela revelação do Teu amor, do Teu cuidado pelo Teu povo, especialmente nos dias finais dessa terra. Nos ajude agora a compreender este livro e a Tua carta, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada nós estudamos, no estudo anterior, sobre a besta que subia do mar, né? E hoje vamos estudar sobre a besta que sobe da terra, a segunda besta, que é a segunda parte do capítulo 13. Então, em Apocalipse 13:1, nós vamos ler, relembrar que o texto que nós lemos e estudamos: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Aqui nós vimos a primeira besta, que subia do mar. O mar aqui nós vimos que ele representa multidões, povos, nações, línguas, assim como o rio, e águas em Apocalipse significa isto. Nós vimos que esta besta, ela se enquadra perfeitamente, segundo as características, na Roma em suas duas fases, o Império Romano em suas duas fases, imperial e papal. Hoje, então, a gente vai falar sobre a besta que sobe da terra. Aqui nós vemos o contexto no lugar, de onde ela surge, de onde ela emerge, em contraste com o local, de origem da besta que sobe do mar, a primeira besta. Então nós lemos aqui, em Apocalipse 13:11, vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então aqui nós vemos, primeiramente, que esta besta ela sobe da terra. A terra, então, ela está aqui em contraste, em contraposição com o mar. Uma subiu do mar, ou seja, a primeira besta ela surgiu de um local densamente povoado, no caso na Europa, no centro da Europa, Já a segunda besta ela sobe da terra. Terra, então, ela significa algo oposto do mar. Se o mar é densamente povoado, a terra significa pouco densamente povoado, ou um lugar com pouca população, pouco povoado. Esta besta ela possui 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ou seja, essa besta ela parece uma coisa, mas na verdade é outra. E aqui ela aparenta ser um cordeiro. O cordeiro
em toda a Bíblia, no Apocalipse, representa aí o Filho de Deus, representa Cristo, né, o Cordeiro. Então, ou seja, essa segunda besta, ela aparentaria aí a humildade de um cordeiro, né, a mansidão, né, a humildade, ou seja, um cristão, né? Mas, na verdade, ele é uma outra coisa, porque ela falava como dragão. Muitos estudiosos interpretam que essa segunda besta, ela se enquadra nos Estados Unidos da América. Nós vamos ver alguns detalhes, né, que revelam isso. Nós já conhecemos, né, a história que os cristãos na Idade Média, durante a perseguição papal, né, aquele período de 1260 anos, eles fugiram para as montanhas, para as cavernas, né, para não serem martirizados, para não serem perseguidos e até mortos. E eles foram então fugindo até chegarem ao norte ali da Europa, né, onde chegaram às praias, né? Então eles decidiram deixar o continente europeu e partir para um outro local, né? Então pegaram um barco ali e foram viajando, né, numa aventura, até que finalmente aportaram na América do Norte ali, né? Em 1620. Então é conhecido como os pais peregrinos, né? Nessa data chegaram então na América do Norte e ali começaram então a povoarem e a crescerem, né, no continente americano. E até hoje existe lá, né, nos Estados Unidos, né, uma pedra que tem essa data, né, gravada nela, de 1620, data em que deram início então aos Estados Unidos, né? Ali eles se formaram então ali 14 colônias inicialmente, né? E em 1776 eles se uniram e proclamaram então a independência americana, né? Em 1776. E o ideal daquele povo, que era um povo cristão, né, um povo que estava fugindo da perseguição, né, papal, o ideal deles era formarem um país sem rei, uma igreja sem papa, né? Eles queriam então formar um país democrático, onde o governador ali pudesse governar sem a participação da igreja, e a igreja pudesse legislar sem a intervenção do Estado. Então, desde o início, né, há uma declaração aqui dos pioneiros ali, né, dos pais peregrinos, e todos os presidentes dos Estados Unidos, eles decretam isso, eles pronunciam essa frase de Thomas Jefferson, que diz o seguinte: desde que uma pessoa tem o direito de escolher sua própria religião, sem pagar o preço da discriminação, nenhum teste de religião será requerido como qualificação para qualquer posição pública nos Estados Unidos. Então esse era o ideal deles, a liberdade, né, civil e religiosa, né? Como nós vimos na figura, né, essa segunda besta ela tem 2 chifres. Esses 2 chifres também são interpretados pelos estudiosos como sendo esses 2 fundamentos, né, dos Estados Unidos, que é a liberdade civil e religiosa, né? Chifres, nós sabemos que eles representam poder, ou rei, ou reino, né, no Apocalipse. Aqui então representa esse poder, né, dos Estados Unidos, que é a liberdade religiosa e civil. Mas quando que esse país, né, aqui representando a segunda besta, quando que eles iriam falar como dragão?
é um país protestante, né? É o maior país protestante, né, do mundo, né, que tem a sua origem cristã, né, como nós sabemos, fugiu da perseguição. E então representa então aqui um cordeiro, né, vamos dizer assim, né? Essa aparência que tem desde o seu início. Mas quando que eles falariam como o dragão? A profecia revela que chegará o tempo em que eles falarão como o dragão, revelarão quem realmente são. Quando que isso iria acontecer? Então nós lemos aqui em Apocalipse 13:12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então chegará o tempo, segundo a profecia, que a segunda besta exercerá toda a autoridade da primeira besta. A autoridade da primeira besta aqui nos remete a esse período dos 1260 anos. Exercerá essa autoridade na presença da primeira besta. E ele fará o quê? Que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, quando os Estados Unidos começarem a fazer com que a terra adore a primeira besta, então ela estará exercendo esse papel do dragão. Ela está falando como dragão, né? Então percebam que, como nós falamos no último estudo, né, a questão do conflito final entre o bem e o mal está relacionada com a adoração. A quem você irá adorar? A quem nós iremos adorar? Né? Então a adoração é o que irá definir então o conflito final. A segunda besta, ela irá promover a primeira besta, né? Ela irá apoiar a primeira besta, irá conferir poder à primeira besta. Em breve, segundo a profecia, nós iremos ver a Casa Branca apoiando o Vaticano, né? Em união ao Vaticano. Então, esses dois poderes irão se unir para exercerem, né, a vontade do dragão. Em 24 de fevereiro de 1992, a revista Time, né, uma revista muito famosa, não uma revista cristã, ela editou o seguinte título: A Santa Aliança, mostrando aqui a crescente, né, aliança entre o papado e o presidente dos Estados Unidos, a nação dos Estados Unidos. Aqui nós vemos a foto, de um lado o Papa João Paulo II e do outro o presidente dos Estados Unidos. Aqui nós vemos então a relação diplomática entre os Estados Unidos, né, a Casa Branca e o Vaticano. Uma aliança que vem se firmando. No versículo 14 de Apocalipse 13, nós lemos assim: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então essa segunda besta, ela seduz, né, os que habitam sobre a terra, faz grandes sinais, e ela faz com que seja feita uma imagem à primeira besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Que imagem será esta? Qual que é a imagem que nós temos da besta? Basta olharmos para o período, né, de supremacia papal de 1260 anos, em que ela governou, né, que ela legislou, né, o mundo, né, e teremos uma noção de qual é essa imagem que deverá ser feita. Nós lemos aqui em Apocalipse 13:7, né, que nós já vimos no estudo anterior:
foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então a imagem aqui da autoridade, né, que a primeira besta tinha e exercia, né, e perseguia, né, e pelejou, né, contra os santos, né, e os venceu, né, matando alguns, né, aliás muitos, levando a fogueiras. Então esta é a imagem que deverá ser feita, né, com o apoio da segunda besta. Apocalipse 13, versículos 16 e 17, diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Bom, aqui nós encontramos a respeito da marca que será colocada, né, sobre ricos, pobres, livres e os escravos. Que marca será essa, né? Então há muita cogitação com relação a essa marca, né? Se ela será visível, né? Se ela será literal ou simbólica. Mas aqui nós vemos alguns pontos que nós temos o significado com relação a fronte e mão, né? A fronte, nós entendemos que ela representa o entendimento, a razão, né? A inteligência, a ciência, né? A fronte representa isso, ou seja, a concordância com aquela marca, né? Com aquela situação. E mão representa não a consciência, não a razão, mas representa o trabalho, representa a ação, né? Representa a atitude, né? Então nós entendemos que uma marca é simbólica que pela sua atitude ou pela sua razão, pela sua obra, né, ou pela sua ciência, você irá recebê-la, né? Então tudo é sutilmente, né? Então as coisas não são como muitas vezes aparentam. No Apocalipse nós entendemos 99% é simbólico. Então muitos pensam que essas coisas serão coisas simples, né, e fáceis de identificar. Satanás é muito sutil e realmente tudo ele fará para enganar, para destruir, né, para matar, né? Então será proibido aquele que tiver a sua marca, né, ou seu nome ou seu número, de comprar e vender. Então será um tempo difícil para aqueles que recusarem receber o sinal da besta, ou o número do seu nome, ou sua marca, né? O seu sinal. Qual será esse sinal? Que marca será essa? Como podemos identificar? Bom, nós sabemos que a besta, o anticristo, o dragão, ele se opõe a tudo que se chama Deus, né? Ele quer parecer Deus. Nós vimos que a besta, ela quer tomar o lugar de Deus, sentar no trono de Deus, né? Querer parecer Deus. Ou seja, ela copia tudo que Deus tem, né? Ela quer parecer Deus. Então, se ela quer ter um sinal, a marca, Deus ele tem um sinal e Deus tem uma marca. Então, faz sentido nós procurarmos qual é esse sinal de Deus e ver que sinal que a besta vai querer copiar, imitar. Então nós entendemos, e a Bíblia, aliás, ela apresenta, né, claramente qual é o sinal de Deus, que é o sétimo dia, o sábado, né? O quarto mandamento da lei de Deus. Ali está a ordenança a respeito do sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e todas as coisas que nele há. Então o sábado é o sinal que identifica o Criador, o Deus que fez todas as coisas, identifica o legislador da lei, né, que criou a lei, os 10 mandamentos.
O sábado ele revela a autoridade, né, do Criador dos céus e da terra, né, do Deus verdadeiro. Então, logicamente, a besta, o dragão, eles querem copiar de Deus isso, querem ter também um sinal que representa a sua autoridade, o seu domínio, né? E que outro sinal poderia ser, senão, em contraposição ao sábado, o sétimo dia, senão o domingo, que é o dia de guarda, né, de quase todo o mundo, né, de quase todas as igrejas. Domingo é o dia que representa a autoridade da Igreja Romana. É o dia que a Igreja Romana instituiu, né? Não há nenhum verso na Bíblia que apresenta o domingo como o dia do Senhor, como o santo, o sétimo dia, né? O Papa João Paulo II, né, ele escreveu uma carta, a carta apostólica, né, a encíclica papal, Dies Domini, em relação aqui à santificação do domingo, né, fazendo um requerimento, né, assumindo, né, como sendo uma instituição da Igreja Católica. É difícil entendermos isso, é uma coisa lógica, tem coerência. Então é muito importante você saber disso, meu amigo, meu irmão. Que dia a sua igreja observa? É o sábado? É o domingo? Se é o domingo, então é importante você saber que a sua igreja ela tem ali uma marca de autoridade da igreja romana, igreja católica, né? Então, muitos protestantes, muitas igrejas, elas criticam a igreja católica, a igreja romana, mas não poderiam, por quê? Porque elas têm ali um sinal, né? Elas têm ali uma marca da autoridade da igreja romana. Então, isso é uma realidade incontestável, né? Então, é muito importante você saber disso, porque muitas vezes a gente não sabe, não entende essas coisas, mas, então tá aí, né? Uma coisa clara, né? Que tem muitos documentos que comprovam isso, né? Em Apocalipse 13:15, nós lemos o seguinte: ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Aqui nós vemos um segundo decreto, de acordo com a profecia haverá. Nós já vimos o primeiro, né? Em que será proibido vender ou comprar todo aquele que não tiver a marca ou o sinal da besta. E posteriormente será promulgado um decreto de morte, né, para esses que não aceitam o sinal ou a marca da besta. Saber disso, porque muitas vezes a gente não sabe, não entende essas coisas, mas então tá aí, né, uma coisa clara, né, que tem muitos documentos que comprovam isso, né? Então, aqui nós vemos uma profecia que vem se cumprindo a cada dia. A cada ano nós vemos a aproximação da Igreja Romana com os Estados Unidos, né? Nós vemos aí, desde do Papa João Paulo II, essa aproximação, né, crescente, né, que vem continuando com a mudança, com cada Papa, né? Nós vemos aí depois com o Papa que substituiu João Paulo II, Bento XVI. A gente viu como que isso foi crescendo, foi continuando com ele, né? Depois nós vemos também aqui o Papa Francisco, continuando também com essa aliança crescente, né? Essa união entre o Vaticano e a Casa Branca. E é muito curioso isso, né? Porque uma vez que os Estados Unidos, uma igreja protestante que havia fugido da perseguição papal, agora venha dar as mãos à Igreja Romana novamente, ao papado. Muito curioso isso, vocês não acham?
Então podemos perceber o cumprimento dessa profecia. Nós podemos perceber como que isso é uma realidade. Apocalipse 13:18 fala assim, vamos ler. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Também há muita cogitação com relação a esse número, né? 666. O que é esse número? O que ele representa? Onde podemos encontrá-lo? O que a Bíblia fala a respeito dele? Bom, como nós já falamos, Apocalipse e Daniel está muito relacionado. Para entender um, precisamos entender o outro. E nós encontramos uma referência a esse número no livro de Daniel. Eu vou pegar aqui minha Bíblia. Daniel, capítulo 3, conta a história aqui dos 3 hebreus, né, que foram forçados a se inclinar diante da estátua de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Eu leio assim então no versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de altura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então veja, a estátua aqui, ela mede. Essa estátua que eu estou apresentando agora aqui, né? Uma estátua de ouro, era uma estátua grande, enorme, ela media 60 côvados de altura por 6 côvados de largura. Então aqui é um significado, uma representação que vai nos ajudar a entender um pouco aqui, Apocalipse 13, é dali que vem o sistema sexagesimal. Então, quando falamos de uma dúzia, meia dúzia, né? Então tudo isso veio de Babilônia, eles que criaram, né, esse sistema, né, de leitura. Então o número 6 era um número muito representativo ali em Babilônia, era um número muito usado, né? Então era um número, estava relacionado aos deuses de Babilônia. Então o número 60 côvados, 60, ele representava então os deuses maiores. Era um número para se referir aos deuses maiores em Babilônia. E o número 6 para se referir aos deuses menores. Já o número 600 era para se referir a todos os deuses, né? Todos os deuses, tanto grandes quanto pequenos, né? Então 600 representava todos os deuses de Babilônia, todos os deuses pagãos, né? Então daí nós tiramos essa referência, né? O número 666 representa então a união, né, de todos os deuses pagãos, né? Todos os deuses falsos. Continuando aqui no versículo 4 de Daniel 3, nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então aqui nós vemos a relação profunda que tem com Apocalipse 13, né? Novamente fala aqui então da questão da adoração, né? Então a adoração é realmente o que irá definir de que lado eu estou e você estará também. Então, meu querido, meu amigo, nós vimos aqui então a profecia se cumprindo cabalmente em nossa história. Como você pode ver aqui nesta figura, nós vemos aqui uma ampulheta e é como se fosse a ampulheta do nosso tempo, da nossa história, como que os últimos grãos caindo, né, da nossa história, para que todas as coisas se cumprem
Então logo eu e você teremos que decidir de que lado estaremos. Se do lado do Criador, do Deus verdadeiro, ou se do lado da besta, do dragão, que quer parecer Deus, que quer ser adorado como Deus. Então a adoração irá definir a nossa situação, no nosso caso. Nós vemos então essa união crescente entre da primeira besta, a besta cuja ferida fora curada, e da segunda besta, que irá dar todo o apoio a essa primeira besta. Nós vemos, de acordo com a profecia, com relação a essa marca que será dada, de acordo, nós vemos aqui com a coerência do domingo, o dia do domingo, o dia que deve ser santificado. Nós vemos que essa proposta sendo dada pelo Vaticano e os Estados Unidos dando apoio e decretando que o seu Estado, o seu país, comece então a observar esse dia como o dia do Senhor, como sendo a resposta para muitos problemas, como sendo a solução, né, para as guerras, para as brigas, para os conflitos. Então, o domingo como sendo então aí a solução para muitos problemas, já vem sendo ensinado, né? Já vem sendo projetado, né, pelo Vaticano, pelo Papado, como nós já vimos desde o Papa João Paulo II, em sua carta encíclica, nós podemos perceber isso. E precisamos estar preparados. Eu estou feliz que você agora está sabendo disso. É muito importante que você conheça a verdade, né? Pois está escrito: conhecereis a verdade vos libertará, né? Em João 8,32. Então muitos pensam, eu preferiria não conhecer a verdade e não ter que tomar essa decisão. Nós temos que aproveitar a oportunidade, né? Em tempos de paz que nós estamos vivendo, em tempo que você tem o direito de escolher qual caminho seguir. Mas muitos terão que fazer essa escolha, essa decisão em tempos angustiosos, em tempos de crise profunda, né? Então, aproveite, não é à toa, não é por acaso que você está tendo acesso a essa verdade agora, né? Essa verdade está sendo proclamada e no próximo estudo nós iremos aprender a respeito mais dessa verdade, a respeito de 3 mensagens angelicais de Apocalipse 14, que está sendo dado ao mundo desde 1844, né, como nós já havíamos falado. Deus te abençoe, Deus te ajude na sua decisão, meu querido, meu amigo, pois isso envolve a tua salvação e a salvação da tua família. Vamos orar nesse momento. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo conhecimento da verdade. Obrigado porque a nós foi revelado os teus caminhos, foi revelado a tua sabedoria, o teu poder, o teu cuidado para cada um de nós. E que no final de tudo o Senhor voltará e dará paz e dará salvação e dará o teu reino a todos aqueles que resolveram te adorar, nosso Deus único, Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.